Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 31 ao 34. Vamos ouvir. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Isto aqui aconteceu possivelmente no final do domingo de Ramos. Jesus estava na semana da sua morte. Na semana da sua morte, que a maioria acredita que foi na sexta-feira, que é chamada também, conhecida como Sexta-feira da Paixão de Jesus Cristo. Mas outros acreditam que a sua morte deve ter sido na quinta-feira. Na quinta-feira. Eu pessoalmente acredito que foi na quinta-feira, mas não vamos discutir isso. Jesus, ele diz aí no versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Agora é o julgamento deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás, é ele. É chegado o tempo da destruição da maldade, a maldade instalada tão profundamente em cada pessoa que nasce neste mundo. É por isso que este mundo está cheio, permeado de maldade e de tantas coisas ruins. O príncipe deste mundo, que é Satanás, ele reina, ele é o príncipe, ele reina no coração dos filhos da desobediência, mas agora está prestes a ser destronado. O Senhor Jesus estava prestes a realizar esse trabalho, esta obra que vai destronar o reinado do príncipe deste mundo. Isto certamente tem a ver com a cruz, com a morte de Jesus na cruz. Satanás, irmãos, ele é expulso de cada pessoa que crê na pessoa de Cristo e na sua obra na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus Cristo foi picado,
foi ferido no calcanhar, como diz a profecia a respeito dele. Por que ele foi ferido no calcanhar? Picado no calcanhar? Porque ele recebe o veneno, o pecado em seu corpo e morre com esse pecado, que é o nosso pecado. Mas, ao morrer, ele pisa a cabeça da serpente, o ponto vital da serpente. Pisar a cabeça da serpente é o golpe fatal na serpente. Serpente aqui é uma representação do próprio diabo. Mas quando ele dá um golpe com a sua morte na cruz, na cabeça da serpente, ele também nos atinge. Esse golpe é também um golpe em nós, que estávamos nele na cruz, porque a morte de Cristo é a nossa morte. É a morte de Cristo e a nossa morte com Ele que vai fazer a destruição do pecado, que vai nos separar do pecado e também destronar o reinado do príncipe deste mundo no coração daqueles que creem que com Cristo morreram para o pecado, com Cristo também ressuscitaram, e agora Cristo é a vida dessas pessoas. Cristo vive no interior dessas pessoas. Jesus continua dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que tipo, de que gênero de morte estava para morrer. É a cruz. Jesus sabia de antemão o gênero, o tipo de morte pela qual ele iria morrer, que é a morte de cruz. E ele usa aqui uma expressão: levantado da terra. A expressão levantado da terra ele usa para se referir a si mesmo. Ser levantado da terra é um hebraísmo que significa morrer. Já encontramos esta expressão 2 vezes antes dessa no livro de João, no Evangelho de João. Era uma palavra familiar e comumente entendida. A multidão entendeu esse levantamento da terra como sendo morrer, como sendo a morte. Vamos ouvir novamente o versículo 34, onde a multidão vai entender isso. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão não podia conceber a ideia
o Filho do homem vindo do céu, sendo levantado, e levantado aqui é morrer, levantado numa cruz para morrer. Você vê que a multidão entendeu e questionou Jesus. Jesus foi questionado pela multidão. A multidão questionou dizendo: somos ensinados que o Cristo permanece para sempre. Agora você está dizendo que ele vai ser levantado, ou seja, morrer. Na verdade, irmãos, Jesus Cristo cumpre ambas as coisas. Ele morre e ele permanece para sempre. Só que esta revelação a multidão não tinha naquele momento. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A mim mesmo. Você vê que a multidão questionou o levantamento de Jesus Cristo da terra na cruz. Houve um questionamento. Só que a multidão não falou nada, não questionou nada a respeito desse atrairei todos a mim mesmo, porque aqui está um ponto fundamental. Aqui está a doutrina da nossa identificação com Cristo. Atrairei todos a mim mesmo. Você vê que a multidão não tocou nesse ponto. Por quê? Porque entendia? Não creio. Eu creio que a multidão passou batida nesse ponto. Nem percebeu, não entendeu isso que Jesus disse: atrairei todos a mim mesmo. Porque aqui está a diferença. Aqui está o ponto que nos leva para a experiência com Cristo, para a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Ele, e Ele vivendo em nós, para a salvação. Se você não crer que foi atraído por Cristo nele, você não está salvo. Você não poderá experimentar a morte com Cristo, a ressurreição com Cristo. E é assim até hoje. A gente fala desse ponto que Jesus nos atraiu a Ele, que nos colocou nele, nos identificou nele, que essa atração aqui está aqui colocada de uma maneira bem nítida. É Jesus que está fazendo. E essa atração que está sendo executada por Jesus Cristo, você vê aqui que acontece no momento da morte de Jesus, no momento em que ele foi levantado da terra. Foi ali que aconteceu. Então, aqui está um ponto fundamental, que precisamos ganhar revelação. A gente fala, e as pessoas que estão ouvindo parece passar batidas, não perceber, não compreender isso, porque isso tem que ser revelado pelo Espírito de Deus a nós. A palavra usada por Jesus aqui no versículo 32 para a palavra atrair significa arrastar, atrair, puxar por um poder interno, poder de Jesus, poder do seu amor,
poder que está em Jesus, que puxa aquele que ele veio salvar, que atrai, arrasta para o seu corpo ali na cruz. É algo poderoso, é uma ação poderosa. Cristo fazendo isto ali, com o seu poder, com o seu amor, nos atraindo. Não é um espetáculo, nada disso. É um imã espiritual que puxa para si. Puxa quem? Aqueles que ele veio salvar, que ele veio dar a sua vida por eles na cruz do Calvário, a fim de fazê-los participantes da sua crucificação. É muito importante isso, entender isso. A finalidade da crucificação de Jesus, a finalidade da cruz. A cruz tem a ver com o próprio pecador. A crucificação de Cristo acontece para que o pecador também seja crucificado com Ele. Ali. Então, é uma crucificação juntamente com Cristo. Para isso, Jesus teve que nos ter em seu corpo, para que eu pudesse ser crucificado juntamente com Ele. Ele precisava me ter em seu corpo, e foi isso o que Ele fez. Ele me atraiu, me colocando, me identificando em seu corpo ali na cruz. Então, fomos atraídos por Cristo, a Cristo. E para quê que nós fomos atraídos? Fomos atraídos para morrermos com Ele, aquela morte que era perfeitamente nossa. Cristo morreu a nossa morte para que eu pudesse também morrer com Ele ali. Então, a finalidade da crucificação de Cristo é a nossa crucificação com Ele. Jesus Cristo morreu uma morte compartilhada com o seu povo, com a sua igreja. Ele morreu uma morte compartilhada. Eu creio que eu fui atraído por Ele. Eu creio que eu estava lá na cruz. A partir daquele momento em que Ele foi levantado, Ele me atraiu. Por que eu creio? Porque está escrito. Foi o próprio Jesus quem disse. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Velho homem, o que é isto? Velho homem não é uma idade avançada. Velho homem é uma natureza antiga, a natureza pecadora, pecaminosa que herdamos de Adão. Portanto, o velho homem corresponde à nossa natureza corrupta, pecaminosa, que é uma natureza muito evidente antes de conhecermos a Cristo. Ela é evidente, ela se manifesta. Paulo deixa isto bem nítido para nós aqui. Ele diz que o homem velho da humanidade foi atraído para Cristo, para poder ser
crucificado com Cristo, porque para ser crucificado com Cristo, Jesus tinha que ter esse velho homem nele, e foi isso que aconteceu na cruz. Ele nos recebeu o nosso homem velho em seu corpo para ser crucificado. Por isso o texto diz: foi crucificado com ele. Foi. Aqui diz que foi. E você diz o quê? O que você diz? Foi? Você crê que foi? Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a consideração que temos que fazer. Se a palavra de Deus está dizendo que o meu homem velho, o nosso, foi crucificado com ele, então eu preciso considerar este fato como sendo uma verdade de Deus. Se Deus está dizendo em sua palavra que foi, eu digo que foi. Eu creio e passo a experimentar a morte em mim desse homem velho, dessa natureza encardida, corrupta, terrível. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É que essa versão, a versão atualizada, Almeida atualizada, ela traz o estou crucificado no verso anterior. Vamos ver o verso anterior aí. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais uma vez, o texto mostra que nós fomos atraídos mesmo por Cristo nele, lá na cruz. Porque Paulo está dizendo: eu estou crucificado. E ele está colocando assim de uma maneira bem pessoal. Ele disse lá em Romanos 6,6 que o nosso homem velho foi. Agora ele disse: eu estou crucificado com Cristo. É bem pessoal. Eu estou crucificado com Cristo. Como que ele foi crucificado com Cristo? Porque Cristo havia atraído o apóstolo Paulo naquela cruz. Paulo cria nisso. Então Paulo tinha absoluta certeza deste fato em sua vida. Então eu pergunto: e você? Você tem absoluta certeza deste fato, da sua crucificação com Cristo? Porque é muito importante. Sem isto não tem vida cristã coisa nenhuma. Porque Cristo só vai viver em nós depois que eu reconheço, que eu creio, considero a minha morte com Ele na cruz. Note a ênfase do apóstolo Paulo numa ação passada. Ele disse: eu estou. Tem versão até que diz fui. Pessoalmente eu gosto mais da versão que diz estou crucificado com Cristo. A ação é passada. Para ele, a sua crucificação era um fato ocorrido no passado, ou seja, na morte de Cristo, no dia em que Cristo foi crucificado. Foi o dia que Paulo foi crucificado. Aí você pergunta: qual foi o dia que você experimentou a crucificação? Bom, no dia que eu criei.
Mas o dia que eu fui crucificado foi o dia que Cristo foi crucificado. No dia que ele foi crucificado, eu também fui. É que eu não sabia disso, não conhecia isso, ninguém pregou para mim. Mas quando esta verdade chegou a mim, então eu pude crer pela graça de Deus. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mais uma vez, Paulo aí enfatizando a crucificação de Cristo e a nossa crucificação com Cristo também. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Na segunda carta aos Coríntios 5,14, Paulo também fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Foi crucificado com ele, nele, o nosso homem velho. Estou crucificado com Cristo. Vocês morreram pelo corpo de Cristo. Paulo falando à igreja de Roma. Depois ele diz: todos morreram com Cristo. Todos quem? Todos os que foram atraídos. Todos aqueles que ele veio salvar. Todos morreram com Cristo. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. E este que não conheceu o pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, é dito aí que ele foi feito pecado por nós. É mais do que levar os nossos pecados. Aqui ele está sendo feito pecado por nós. Quando ele foi feito pecado por nós? Quando? Quando ele foi levantado da terra sobre a cruz. Foi aí que ele foi feito pecado por nós. Quando ele foi levantado da terra, preso, pregado na cruz. Nesse momento acontece a transferência dos nossos pecados para ele. Mais do que isto, ele é feito pecado, porque ele está recebendo a nossa velha natureza, ele está recebendo em seu corpo o nosso homem velho ali. Não só os nossos pecados, mas a nós mesmos, Jesus carregou ali na cruz. Os pecados dos crentes foram julgados na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa levantada da terra. Os meus pecados eu
creio e tenho certeza que foram julgados na pessoa de Jesus quando ele foi levantado, porque eles foram transferidos para Jesus. Não só os meus pecados, eu também fui transferido para ele ali na cruz, porque o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 24 da sua primeira carta, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, então, os nossos pecados foram carregados, transferidos para ele. Mas aqui diz também, para que nós, para que eu, morto para os pecados, pudesse viver para a justiça. Por suas chagas eu fui sarado. Eu digo eu fui sarado porque eu creio. Sarado do quê? Sarado do pecado, do ego, do eu, do homem velho, sarado de tudo isso. E o resultado da morte de Jesus é a minha morte com ele, é a minha morte com Cristo, porque eu morri com Cristo, estou crucificado com Cristo. E aí tem justificação que nunca mais poderá ser colocada em risco. Ninguém poderá colocar em risco a minha justificação, porque ela está feita, e quem fez foi Jesus Cristo, e eu creio que ele é Deus. Ele não é um colaborador nosso, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Jeová, ele é Jeová, o Filho, a segunda pessoa que sai da Trindade e se encarna, e encarnado, homem ele está até hoje, homem Deus e Deus homem, e nas mãos tem as marcas. Ele é perfeito, ele é Deus. Só que ele tem um defeito. Ninguém vai ter defeito lá. Jesus tem aqui umas marcas em suas mãos, em seu lado, que é para a gente nunca esquecer, nem lá na eternidade. Nunca vamos perder a consciência da cruz. Jamais será esquecida. Jamais.